Seguinte, nesse vídeo eu vou te explicar tudo que você precisa saber sobre a biblioteca Pandas, uma das bibliotecas mais poderosas da ciência de dados com Python. Um recado rápido para você que está vendo esse vídeo. Recentemente eu lancei o Bootcamp Python, um mini curso 100% focado para você que quer entrar na ciência de dados com Python do jeito certo. São 5 aulas práticas, 5 projetos 100% focados em ciência de dados para você entender como funciona e dar os seus primeiros passos na ciência de dados com Python. Então, se você se interessa e quer se tornar um programador focado em ciência de dados, confere o link aqui na descrição para o Bootcamp e eu te espero lá dentro. Então, a primeira coisa que você precisa saber é que ela é uma biblioteca que ela não vem instalada por padrão e você precisa instalar ela, certo? Então, você vai colocar aqui pip install pandas, tá? Só esse comando já é o suficiente para ela ser instalada. Demora alguns segundinhos e depois ela já vai ser instalada para você e você vai importar ela dessa forma aqui que eu coloquei aqui em cima, tá? Não precisa colocar o ESPD. Se você quiser colocar apenas pandas, você pode, mas por convenção a gente utiliza o ESPD, certo? O ESPD serve para abreviar o nome da biblioteca. Então, quando você for colocar ele, for chamar ela várias vezes ao longo do código, chamar de PD é mais fácil do que chamar de pandas, tá certo? Isso aqui você pode colocar do jeito que você quiser, tá? Se você quiser chamar a biblioteca de X, você pode. O PD é a convenção, certo? Feito isso, a gente vai para a primeira etapa, que é a criação e leitura de dados, tá? Como eu disse, a biblioteca Pandas ela é muito focada em ciência de dados, então aqui a gente vai ter um data frame. Então, isso aqui é a base de dados, tá? Isso aqui não é o data frame ainda, isso aqui é a base de dados que a gente vai trabalhar. Então, como está aqui em cima, a gente vai fazer uma análise de vendas online. Isso aqui é a base de dados, então qual foi o pedido, qual foi o cliente, qual foi o produto comprado, a quantidade de cada produto comprado e o preço que cada cliente pagou. Simples assim. E aqui a gente vai colocar a estrutura do data frame, tá? Eu gosto de colocar o nome da variável igual da biblioteca que você está utilizando para ficar mais fácil de associar depois. Então, data frame e aí a gente coloca a nossa variável data, que é a nossa base, aqui dentro. Certo? Então, agora, a própria biblioteca Pandas vai criar um data frame. Então, basicamente, o data frame é quando ela pega todas essas informações, lê, entende e organiza, tá? Basicamente isso. Então, a gente vai colocar aqui, ó, Python análise.py, vou salvar isso aqui, e roda ela e aqui a gente tem o nosso data frame. Então, não é mais várias informações soltas aqui dentro da minha variável. Agora está tudo organizado, está tudo indexado como tem que ser, certo? E essa é a primeira etapa. Então, toda vez que você for utilizar uma biblioteca Pandas, toda vez que você for ver um projeto da biblioteca Pandas, muito provavelmente você vai ver um data frame, tá? Esse print aqui, vezes 50, é basicamente para a gente fazer um pontilhado de 50 pontos para a gente poder separar todos os prints que a gente vai trazer. Em segundo, a gente vai falar sobre a exploração básica, tá? A exploração básica é quando você começa a tratar os dados de maneira mais profunda, tá? Pensa nisso aqui não apenas como esses dados aqui. Na maioria das vezes, a base de dados que você vai utilizar vai ser um arquivo Excel ou um CSV que seja, mas no geral Excel. E muitas vezes o Excel ele vem incompleto, ele vem quebrado, isso é normal, principalmente se for uma base de dados muito grande. Então vai ter coisa que está em branco, vai ter coisa preenchida errado. Então você precisa tratar essas informações através da exploração. Então ele vai explorar essa base de dados e vai buscar coisas que estão vazias, que vai buscar coisas que estão muitas vezes erradas, tá? Eu recomendo primeiro a vazia, porque você vai fazendo um filtro. Então você passa tudo, vê o que está vazio, tira e depois você vai fazendo os outros tipos de formatação. Então esse aqui, ó, o df.info, é para verificar os tipos de dados e os nulos, tá? Esse tipo de dado é se é um texto, se é um número, entende? Essa é a verificação de tipos de dado. E o nulo é caso esteja em branco e não esteja sendo preenchida, tá? E aqui a gente tem uma estatística das colunas numéricas, então ele vai descrever para a gente as nossas estatísticas numéricas. Então eu vou rodar isso aqui para ficar mais fácil. Então aqui em cima, nessa primeira parte aqui é o nosso data frame, que a gente não apagou. Aqui é o início da exploração, tá? Então aqui a gente tem o nulo. Então aqui nenhum dos nossos itens é nulo, então todos são non-null, tá? Aqui significa que
ele não é nulo, né? Se ele estivesse nulo, ele apareceria apenas null, tá certo? Então ele verificou tudo, ele verificou aqui o pedido, cliente, produto, quantidade e preço unitário. Então ele verificou tudo para ver se tinha algum em branco e não tinha, tá? Se tiver, ele vai notificar aqui. Então se você quiser testar e apagar alguma coisa aqui para testar, tudo bem, você pode fazer para testar, tá? E aqui as estatísticas descritivas, tá? Então a primeira é a count. Count é basicamente para contar as unidades, tá? Então, se você for ver aqui em cima, a gente teve 8 pedidos. Então, a gente teve 8 pedidos aqui, certo? Aqui é a quantidade e o preço unitário, certo? Que é a mesma coisa, todos são 8. Min é média, tá? Então, essa aqui é a média, certo? Do pedido ID. Então, a média basicamente soma tudo e divide pela quantidade. Então, você vai somar 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 até somar mais 8 e depois você divide tudo por 8, vai dar essa média aqui, tá? Depois ele faz a média aqui da quantidade e também a média do preço unitário, tá? Ele não fez de cliente e de produto porque cliente e produto são textos, né? Não dá para fazer a média de textos, ele fez apenas as médias numéricas, certo? Aí aqui a gente tem o mínimo, certo? Que é qual é o menor número, qual é o maior número. E aqui tem o STD, tem o 25, 50, 75% e por aí vai, tá? Essas estatísticas descritivas são muito interessantes quando você está trabalhando com um alto volume de dados, tá? A média você vai usar naturalmente quando você tiver uma situação apenas numérica, né? Se você tiver apenas texto, você não vai precisar usar. Mas como você viu aqui, ó, a gente não fez nenhuma especificação. A gente colocou apenas para ele fazer a estatística descritiva e ele mesmo identificou o que era número, o que era texto, para não acabar misturando nada para a gente, tá certo? Depois a gente vai para filtragem e seleção, que é uma ótima etapa também da biblioteca Pandas, que é basicamente para a gente fazer um filtro de coisas específicas. Então, quando você está trabalhando com uma base de dados muito extensa, é preciso filtrar, cara. É preciso filtrar para você trabalhar com bases um pouco menores e ter resultados mais precisos. Então, nesse caso aqui, eu coloquei os pedidos da Ana. Então, a gente construiu um filtro aqui apenas para ver o que a Ana comprou, tá? Nesse caso aqui, se a gente fosse fazer um filtro mais realista, daria para fazer um teste apenas com, por exemplo, mulheres ou apenas com homens, para você ter uma noção. Então, cara, 50% são homens, 50% são mulheres, ou 70% da minha base são mulheres, 30% é homem, e aí você vai fazendo essas análises para melhorar a empresa, né? Isso é ciência de dados. Então, você vai pegar a base de clientes, você vai ver quantos são homens, quantos são mulheres, quantos são casados, solteiros, média de idade. E a partir do momento que você tem todas essas afirmações, você consegue ser muito mais assertivo no marketing, por exemplo. Então, esse é o tipo de coisa que um cientista de dados tem que gerar para a empresa, certo? Esse tipo de informação. Então, aqui a gente colocou as colunas que a gente quer selecionar. Então, a gente vai selecionar cliente para saber o nome dela e saber quais são os produtos e a quantidade que ela comprou. Se você quiser saber também os valores que ela gastou, você pode, mas nesse caso aqui só produto e quantidade. E aqui uma coluna selecionada, certo? Então a gente coloca isso aqui para rodar e aqui embaixo a gente tem os pedidos da Ana. Então ela pediu um notebook, um monitor e eu acho que ela pediu um segundo monitor também. Deixa eu ver aqui. Sim, ó, foram 3 pedidos. Então é isso mesmo, ela comprou um notebook e 2 monitores. E aqui a gente tem os preços unitários que ela pagou em cada um dos produtos, certo? E aqui a gente tem uma das colunas selecionadas. Então aqui ele trouxe uma questão mais geral dos nomes. Então aqui eu tenho todos os clientes, da Ana até a última, né? Nesse caso aqui a Ana se repetiu 3 vezes, mas a gente também tem os outros clientes, os produtos que eles compraram e a quantidade de produtos que cada um comprou, certo? Para finalizar, a gente vai ter mais 2 etapas que eu vou trazer juntas aqui para ser um pouco mais rápido. É a parte de agrupamentos e agregações e a parte de exportação de dados, tá? A parte de exportação é simples, então a gente vai fazer toda uma análise, vai gerar uma planilha e vai gerar e vai salvar essa planilha, tá? Simples assim. Nesse caso aqui, eu trouxe to CSV e to Excel para ele criar um arquivo CSV no Excel, para você aprender a fazer dos 2 modelos, mas é extremamente simples, é só você colocar to e o nome do arquivo que você quer que ele saia, certo?
E aqui em cima, a parte de agrupamentos e agregações é uma parte mais organizacional. Então você vai fazer literalmente grupos. Então você vai buscar uma informação que você quer e vai fazer grupos a partir dela, certo? Então aqui é um agrupamento de total vendido por cliente. Então, na média, na verdade não é um projeto de média, mas aqui você vai ter uma noção de quanto que cada cliente compra quando entra no seu site. Então a gente tem o total, a quantidade multiplicado por preço unitário. E a gente tem aqui a variável vendas por cliente e a função mais importante, Group By. Então você vai agrupar por cliente, certo? Tão simples quanto isso, e vai utilizar a função de soma, certo? E aqui a gente tem um total vendido por produto, que é exatamente a mesma estrutura, a única coisa que você muda é o nome produto aqui embaixo e o nome cliente aqui em cima. Feito isso, a gente já pode finalizar a nossa análise. Então eu vou abrir o meu terminal, análise.py, roda isso aqui e a gente tem os nossos últimos arquivos, certo? Então aqui a gente tem o total de vendas por cliente e o total de vendas por produto. Então no total o monitor vendeu 13.200, no total o mouse vendeu 450, o notebook vendeu 10.500 e aqui a gente tem quanto que cada cliente gastou na nossa loja. Então a Ana gastou 6.700, o Bruno 450, Carlos 600 e Eduardo 7.000. Certo? Então no final o Eduardo foi o que mais gastou e o Bruno foi o que menos gastou. E assim você consegue criar relatórios extremamente eficientes com a biblioteca Pandas, tá certo? Então aqui você tem os arquivos, então esse aqui é o arquivo CSV, certo? E aqui a gente tem o arquivo Excel, no caso aqui ele não vai abrir porque eu estou do VS Code, mas você tem esses dois arquivos salvos também, caso você precise mandar para alguém essa análise. Como um programador, como cientista de dados, nunca vai ficar apenas no seu código, porque você está fazendo esse projeto para alguém que não é programador. Então você precisa fazer uma estrutura que seja fácil de mandar para essas pessoas, tá certo? Então, por essa aula só isso, eu fico por aqui. E cara, eu tenho um recado para você, tá? Nesse vídeo aqui você viu o mínimo que você precisa saber sobre a biblioteca Pandas. Mas se você quer se aprofundar no Python, se você quer se aprofundar na ciência de dados, confere o link aqui na descrição para o Bootcamp Python, tá? São 5 aulas práticas 100% focadas em ciência de dados. Lá dentro a gente faz vários projetos 100% focados em ciência de dados para você evoluir ainda mais, tá? Então, confere o link aqui na descrição para o Bootcamp Python que eu te espero lá. Até a próxima!